mais um Pouco Quadrinhos. Nessas semanas, 3 materiais, mais um direto da banca, e é isso aí, bora lá! Você não tá entendendo. Isso não é uma poça de lama. É uma mesa de operação. E eu sou o cirurgião. E o primeiro material da semana é Cavaleiro das Trevas 3, a raça superior. Esse aqui é o número 4, vocês estão vendo aqui uma capa variante e tal, do Greg Capullo. Eu estou comprando também o importado. Eu posso lhe dizer o seguinte, a edição da Panini não deve nada para o importado, tá? A única diferença, eu já falei em outros vídeos, é que o gibizinho, que é esse aqui que vem junto, ele vem encartado na revista, na original americana, e nessa daqui não, ele vem solto no meio da revista, tá? Mas enfim, o que é essa história aqui? Vamos começar primeiro falando da revistinha, tá? A revistinha que é desenhada pelo Frank Miller, caras, tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Escrita pelo Frank Miller e pelo Brian Azzarello, essa aqui é desenhada também pelo Miller. E a história é muito complementar ao que está acontecendo na trama, tá? Então ela tem uma função, além de ser uma revistinha em formato diferente pra gente, tá? Mas o traço do Miller e as cores que escolheram aqui para o uniforme da Batgirl são muito bizarros, tá? Então, apesar de ter uma função na trama e parece que vai ser importante, o negócio não tá legal, tá? Não ficou legal, o esquema de cores não ficou bacana, tá? Mas enfim, voltando à nossa revista principal. Na história principal, escrita pelo Brian Azzarello em parceria com o Frank Miller, tá? Que é o autor do Cavaleiro das Trevas original, tem a arte do Andy Kubert e do Klaus Jansson. E aqui, cara, a gente começa imediatamente onde acabou a edição 3. Os kryptonianos de Kandor estão na Terra, eles deram um ultimato para a população mundial, para os governos mundiais, falando que eles querem ser adorados como deuses e que o mundo é deles, tá? E o Batman mandou todo mundo para o inferno. O Superman acabou de despertar numa letargia no gelo na Fortaleza da Solidão, e a história começa exatamente nesse ponto, tá? Nessa história a gente vê o Batman lidando com as consequências da sua idade e o que realmente a Carrie Kelly representa para ele. É uma filha, é uma pupila, ou seja lá o que ela represente na cabeça do Bruce Wayne. Mas ele acha que ela vai ser muito melhor que ele, tá? Esse é o ponto. Aqui a gente vê o Superman lidando com a Lara e com todos os kryptonianos que estão soltos por aí. E, cara, ele sofre um espancamento brutal por não querer reagir contra a sua filha, que está dando uma sova nele. Tá? É o seguinte, o Batman, ele sabe que ele, no momento ele não tem nada o que ele possa fazer contra os kryptonianos, mas aqui já mostra que alguma coisa ele já está mutretando na cabecinha dele para tocar o terror na turma. Tá? Aqui, cara, a gente também vê uma coisa que tem muito a ver com o momento atual que a gente vive. O poder pelo poder. Quem tem o poder dificilmente vai largar dele. Ele não quer saber se você é o cara que tem um bem maior para ser feito, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa ruim, se vai ser bom para o fulano ou vai ser bom para o ciclano. O poder é dele. E quem tem o poder não larga tão fácil. Isso aqui é bem representado nessa revista, tá? A história, cara, tem um ritmo bem bacaninha. Mostra aí, depois que o Batman fala que eles não vão se render, que a humanidade quer que os kryptonianos vão para o inferno, os kryptonianos eles pegam e dão um ultimato a Gotham e falam, nós vamos explodir Gotham, a não ser que vocês entreguem para a gente o Batman. E aqui a gente vê o Bruce também lidando com isso, tá? Pelo menos a cidade em volta dele ficando totalmente louca para tentar pegar o Batman e escapar, né, da destruição iminente. Caras, é uma história que foi publicada, essa história, no momento político dela, no momento que o mundo vive, é totalmente diferente de quando foi publicada a primeira edição. Então, assim como o gibizinho fala, baseado no universo Cavaleiro das Trevas, a gente pode meio que levar isso em consideração aqui também, tá? Mas, é uma história ruim? Não é uma história ruim, não. Mas não é o Cavaleiro das Trevas que a gente viu na primeira minissérie do Frank Miller. É uma boa história, está saindo mais ou menos simultâneo, né? Praticamente simultâneo lá nos Estados Unidos, então eu acho que vale a pena você comprar, pelo menos para conhecer o que o Miller está aprontando. E um detalhe, infinitamente superior ao Cavaleiro das Trevas 2, beleza? They're coming for you.
O segundo material de hoje, Viúva Negra, Os Últimos Dias, o encadernado número 3 da Panini. Aqui tem as histórias do título principal da Viúva Negra, que é das edições 13 até a 20, tá? Encadernado mais grossinho. Essas histórias mostram a Natasha Romanoff, a Viúva Negra, indo atrás de redenção e vingança contra o caos, que é uma instituição ali que está tentando mudar o futuro da humanidade, da sociedade. Tem um lance meio metafísico ali que eu não vou entrar muito em detalhes para vocês, mas ela está atrás de resolver o impasse com esses negros que estão no pé dela desde o primeiro encadernado, tá? Aqui a gente vê uns flashes, na verdade, do passado da Natasha, treinamentos dela na Sala Vermelha, como ela entrou na Sala Vermelha, e algumas condutas bem dúbias da personagem, tá? As duas últimas edições do encadernado mostram muito forte essa busca por redenção da Viúva Negra. Inclusive a participação dela no Guerras Secretas número 1 tem uma pontinha aqui do que vai acontecer lá, tem aqui nesse encadernado. Outra coisa que é legal a gente notar é a arte do Phil Noto e lidar ainda com o fato que ele desenhou 20 edições consecutivas do título mensal da Viúva Negra lá. Um fato, lá nos Estados Unidos, um fato que é muito raro no mercado americano, o mesmo artista 20 edições sem parar, sem ter um fio-in no meio do caminho ali, tá? É uma edição bacaninha, se você gostou dos dois primeiros encadernados, vale a pena você ter, e se você não comprou, cara, não vai não, você vai ficar meio perdidinho no que aconteceu, essa história do caos, o que é o caos e o que o caos fez para deixar a viúva tão brava com eles, tá? Mas uma edição bacana, fechando bem a fase do personagem, mas eu digo para vocês o seguinte, a fase do Mark Waid e do Chris Samney, que são os caras que desenhavam, escreviam e desenhavam Demolidor até pouco tempo atrás, ganharam Eisner, coisa e tal, foi indicado várias vezes, na minha opinião é superior, tá? Então, mas vale a pena, cara, vale a pena, se você estava acompanhando, continua, que é um negócio bacaninha. O terceiro material de hoje, o Imortal Punho de Ferro, a última história do Punho de Ferro, escrito por os premiados Ed Brubaker e Matt Fraction, com arte do David Aja, que é um cara muito fera que desenhou recentemente o Gavião Arqueiro, também com argumentos do Matt Fraction. Bom, para você entender bem esse encadernado, a gente precisa definir duas coisas. Primeiro, o momento que ele está acontecendo, que é logo após a Guerra Civil, onde o Danny Rand não assinou a lei de registro e é um renegado. Bom, a segunda coisa que a gente precisa definir é quem é o Punho de Ferro. O Punho de Ferro é um órfão que chama-se Danny Rand e que teve os seus pais, ambos morreram, quando o pai dele, na verdade, queria chegar na cidade de Kunlun, que é uma cidade mítica, que é onde aparece o Punho de Ferro. E tiveram vários punhos de ferro ao longo da história. Aqui o Ed Brubaker e o Matt Fraction entram muito nisso, tá? Eles mostram diversas épocas o Punho de Ferro, como ele agia, e mostram também que o Punho de Ferro ele não é apenas algo que o possuidor desse poder, né, o detentor no momento do poder, pode usar nas mãos, tá? Um poder que ele usa ali para quebrar uma parede ou bater mais forte no inimigo. Ele pode canalizar esse poder de diversas formas diferentes, inclusive em armas ou usando tipo um efeito hipnótico que é mostrado aqui. Desses punhos de ferro que existiram ao longo da história, um deles ainda está vivo, e é o Orson Randall. E aqui ele tem um papel muito importante no desenrolar da trama, que envolve a Hydra, envolve o Davos, que é o Serpente de Ferro, Serpente de Aço, na verdade. E é um personagem bem cabuloso. Aqui a gente ainda percebe que o Matt Fraction e o Ed Brubaker estão construindo uma mitologia que vai revolucionar o personagem, a forma como o personagem é visto. Vale um detalhe, essas histórias já foram publicadas, tá? Pela Panini anteriormente, em papel jornal, numa série trimestral que tinha, trimestral ou bimestral, não me lembro agora, que tinha aqui que era o Grandes Heróis Marvel, se não me engano, tá? E, caras, é uma fase excelente do personagem, se não for a fase definitiva do personagem. É fantástico mesmo. Mudou todo o paradigma em relação ao Punho de Ferro. E aqui, cara, só para dar um toque para vocês, tem uma passagem aqui que aparece os heróis de aluguel, o Luke Cage e tal, numa batalha dentro de um prédio da Corporação Rand, que é muito bacana. A arte é dinâmica, o texto é muito ágil e realmente o material é fantástico. E cara, se você não comprou, vale muito a pena, tá? Compra, se você estiver escolhendo material para comprar, esse daqui, esse mês é um deles, tá? Sem medo, pode pegar.
Bom, moçada, então foi isso aí, esse foi um direto da banca. 3 materiais muito diferentes entre si, né? Tanto o Batman, quanto a Viúva Negra, quanto o Imortal Punho de Ferro são propostas totalmente diferentes, mas são materiais legalzinhos aí para você comprar e entreter aí o seu final de semana e tal e coisa, ou engrandecer a sua coleção, no caso do Punho de Ferro, que eu acho que é um material bem legal. Esqueci de falar, no Alex, mesmo material que saiu agora no Imortal Punho de Ferro, nessa encadernação da Panini, saiu pela Salvat recentemente. Então, se você comprou a edição da Salvat, fica meio esperto para não acabar comprando um material repetido, tá? Uma ressalvinha aí. Do resto, valeu, moçada, obrigado por estarem acompanhando a gente aí. Logo, logo estamos de volta, vamos falar mais sobre Guerras Secretas, tá? Vamos comparar a edição nacional com a edição importada, que a nacional, já falo para vocês já, tem um pouquinho mais de material em relação ao original, e é o que vai mudar o universo Marvel aí nos próximos anos, tá? Moçadinha, obrigado por estarem acompanhando, valeu aí, deixem o seu joinha, se inscrevam no canal e até a próxima!